Tuti, venha pra cá. Guilherme Nutti, eu queria esclarecer antes dessa história da prostituição como atividade legal, porque, se não me engano, a prostituição em si, a prostituta não vai presa por ser prostituta. Eu me lembro que antigamente atrizes e prostitutas tinham a mesma carteira de trabalho. Isso, olha, se eu não me engano, minha amada Fernanda Montenegro é da época em que era a mesma carteira. A Dercy. E o que eu acho é o seguinte, que a profissão da prostituta é uma profissão da maior dignidade. O problema é o que se faz em torno, ou seja, o proxenetismo, a exploração da prostituição. Fala um pouco sobre isso. Então, Jô, na verdade, a prostituição, o termo em si já é pejorativo, né? Significando degradação, depravação. Então, o ideal hoje seria nós mudarmos a concepção, né, para uma profissional do sexo, como, aliás, já se fez no Ministério do Trabalho. Se acessarmos o site, no catálogo das profissões, a prostituta, no caso profissional do sexo, já pode recolher contribuição previdenciária para se aposentar. Mas, ainda que o Poder Executivo tenha feito isso, não existe lei no Brasil legalizando a atividade. Então, o que está por trás disso é muita discriminação. Ela sofre, a pessoa que trabalha com isso sofre uma discriminação enorme, e aí que torna mais fácil a atividade do explorador. Porque o que é oculto, o que é camuflado, o que não pode ser exercido livremente, legalizado, né, torna mais fácil a atividade clandestina de exploração. E tem uma coisa curiosa, quer dizer, é uma atividade que tem uma utilidade social tão grande, que você vê em países como os Estados Unidos, onde a prostituição é proibida de qualquer forma, é onde há números assustadores de agressão sexual, de estupro, né, de estupradores em série. E eu tenho a impressão que isso é por causa dessa pressão que se forma, né, que de repente dá margem para que certas pessoas deixem vazar os seus instintos de maneiras terríveis. Eu não sei que outros países, eu sei que na França a prostituição é legal, teve um movimento de direita do Le Pen, então, que queria proibir, que graças a Deus não conseguiu. Na Inglaterra, hoje em dia, não sei qual é a condição. Na Inglaterra, a prostituição individual, como no Brasil, ela é também permitida, não é crime. Sim. Agora, eles estão tentando um movimento abolicionista, tentando implantar a punição ao cliente, que é o que se faz na Suécia hoje. Nos Estados Unidos também? Nos Estados Unidos, as duas partes. É. A prostituição individual e também ao cliente. E na Suécia já é a proibição da prostituição indireta, quer dizer, esse descoberto pune o cliente, mas não ela. Mas quer dizer, o cliente, que de repente não tem como se satisfazer sexualmente, chama uma profissional do sexo, goza e vai em cama. É verdade. Inclusive, É uma coisa... a prostituição, para vários países que trabalham com a legalização, como a Alemanha, a Austrália, Nova Zelândia e vários outros, costuma-se dizer, inclusive, da atividade positiva da prostituição para as pessoas que não têm acesso ao sexo com facilidade. E é uma necessidade. Então, isso também contribui. Na Idade Média, a Igreja chegou a aprovar um concílio para a legalização da prostituição, dizendo que ela era a salvação do casamento. Então, o casamento monogâmico, no caso, né, continuava vigente, e a prostituição servia para garantir aquela monogamia. Agora, como é que a Suécia, que é um país tão liberal, talvez até por causa disso, né, resolve punir o cliente? Pois é, eu me pergunto isso também. E como é que é essa punição? Então, dentro de uma multa, cadeia? É uma multa, e que pode, na reincidência, até virar uma prisão ou uma pena de prestação de serviço. Realmente a sua ocupação me faz pensar muito, porque a Suécia é tão avançada no direito da
contrata uma profissional do sexo e ele já deve embutir um preço aí caso ele seja preso. Assim, isso aqui é para ela, isso aqui, se eu for em cana, já pago a multa. Na Itália fizeram isso. Quando instituíram multa para o cliente, a prostituta já tinha um cupom rosa, que o indivíduo já comprava o serviço, ela já dava para ele um cupom. Se ele fosse comprado, ele voltava lá e ganhava uma de graça. Viva a Itália! Outra coisa, você fala sobre tráfico de pessoas, e que cada vez que se vê é uma coisa pavorosa, realmente, né? Mas no Brasil existe menos do que se fala? Como é que é essa história? É verdade. O tráfico de pessoas, ele é um pouco exagerado. Não é? Para quem trabalha com o tema, acha que existe todo dia um comércio de escravos sexuais, não é bem assim. Muitas coisas que são confundidas com tráfico de pessoas é imigração ilegal. É a pessoa que é levada por vários agenciadores para trabalhar fora, não na prostituição. Às vezes com visto, com tudo. Às vezes vai tentar por aquela fronteira do México, entra dos Estados Unidos, ou então vai para a Inglaterra dizendo que vai fazer turismo e fica para trabalhar. Mas não é necessariamente o tráfico de pessoas como nós conhecemos. Não é o tráfico de escravas brancas. Isso, exatamente. Então há toda uma aura em torno disso que não corresponde à realidade. Os números são menores do que se divulga na realidade. Que bizarrices os seus pesquisadores apuraram nas entrevistas que fizeram para a confecção do livro? Pois é, nós fizemos aí uma entrevista com vários profissionais do sexo, né? E se apurou de profissionais, várias e vários, né? Rapazes, moças e travestis. E se apurou de tudo. Né? Por exemplo, o que é mais interessante é que a clientela da prostituição, ela vai para realizar fantasias. O que ele não faz em casa, porque também a maioria é composta de pessoas casadas, ela vai realizar fantasias de todos os jeitos. Então o sujeito vai lá, pede para se vestir como a mãe dele, né? E quer que a prostituta... Então, rapaz, ali na segunda-feira fez assim. Ele é um pesquisador, lá. Ele é um pesquisador. Ele é um dos que fez... Eu pensei que você era um dos pesquisados. E aí? Então, e aí vai lá, pede para se vestir como se fosse a mãe, né? O outro vai lá... O pai também. Bom, essas são as coisas mais interessantes. Uma delas, o sujeito levava sempre um trono. Um trono assim, como se fosse de rei, né? E que mão de obra. Pois é, e no trono tinha um buraco. Né? E ele pedia para a garota sentar ali, né? E ele entrava por baixo do trono e ficava só cheirando. Ele passava um tempão ali, assim. Cheirando? Só. Ela não precisava fazer nada antes? Não, ela precisava ir para a academia, malhar bastante e não tomar banho. Aí ele sentava lá e ele ficava ali, ele pagava para isso. Complexo de cachorro, né? Pois é. Tinha que levar um pratinho também de cachorro, a coleirinha, que já tinha, inclusive, ela mostrou, né? Ela tinha na casa dela já a coleira, o pratinho, ele chegava lá, punha a coleira. E ele levava a cadeira? Não, esse era outro. Ah, sim. Você falou do cachorro, então já tinha, tinha também a coleirinha. Mas o da poltrona, do buraco, o cara carregava essa poltrona? Não, já ficava na casa da garota. Ele era habitué. Coisa. E coisas também terríveis do ponto de vista escatológico, não tinha? Negócio de misturar o ato sexual com o ato Sim, sem dúvida. de fazer cocô. Falar, tem? Chuva marrom. Juntar sobre Eu pensei que São já tinha Paulo. ouvido tudo na minha vida. Chuva marrom. E aí, se a garota não está com vontade, ela diz: olha, acabou, nem o nome morto está saindo. Ele é cantareira, né? Gente, que coisa impressionante isso. O que mais, assim, de bizarrice? Então, na realidade, uma das coisas que eu acho interessante foi uma prisão da apuramos do marido da prostituta, porque ele estava sendo sustentado por ela. Então, disseram que ele era um fião, porque pela nossa lei, viver sob sustento da prostituta é crime. Mas isso é crime. Pois é, mas proxeneta não é a mesma coisa? Não, a gente usa o fião para o que se sustenta da atividade da prostituta.
faz nada e ela o sustenta. E o proxeneta é o intermediador, o agenciador, aquele que faz a conexão. O fiel que ele é casado com uma prostituta, está desempregado. Não necessariamente. O fiel verdadeiramente criminoso é aquele que bate na prostituta, manda ela para a rua, quando ela faz o programa, ele fica com o dinheiro. Esse é o verdadeiro. É o que o francês, é o clássico macro, o francês chama. Exatamente. Agora, prender o marido da prostituta que está desempregado, por exemplo, é ela que sustenta a casa, alegando que ele é rufião, é um exagero. Ele não é porque não é a ideia da lei, né? Que é a exploração, justamente. Claro. E você também, como você é professor de direito penal, mas você também exerce a profissão, advoga, sim? Não, eu sou desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então deve ter presenciado casos estranhos também. Sim. Essa é uma notícia que eu ia deixar para discutir depois, que o Caio separou sobre a respeito de um juiz que, não sei se você viu, que foi pego no trânsito por uma moça, uma marronzinha ou amarelinha, não sei qual é o uniforme, né? Ele estava sem carteira, estava com infrações óbvias, e ele deu uma carteirada. Falou, olha, eu sou juiz. E ela falou, o senhor é juiz, mas não é Deus. O senhor está unido, bababá. Essa moça foi condenada a pagar uma multa. Eu não sei é uma coisa tão... Mas você ouviu falar desse caso? Eu ouvi falar. Se eventualmente, né, aconteceu exatamente assim, uma disfunção da justiça, né, porque não tem cabimento. Que não pode dizer não. É porque o juiz não merecia esse tratamento de falar que ele não é Deus, no sentido. Até porque o crime de desacato é mais para as atividades forenses, né, para uma audiência, claro, solene, o respeito à justiça, mas não no meio da rua. O juiz que está numa fiscalização de trânsito, lógico. Agora, como é o seu exemplo do crime impossível? Essa é uma história que os meus alunos gostam muito de ouvir. Porque houve uma época que eu tinha aqui em São Paulo, né, 2 cães grandes do alemão, né, e eles produzem, né, naturalmente, uma linha de defesa assim, grande. Né? Eu imagino, só de olhar. Então a gente dava muita ração e ele, né, defecava. Aí chegou na época de Natal, e eu falei, bom, esse canil não pode ficar assim, deixei eu mesmo limpo, né? Coloquei dentro de um saco. O lixeiro não passava. Eu falei, não posso deixar isso em casa. Né? Aí eu coloquei o saco dentro de uma sacola, né, que tinha menos presença, sacola bonita, cheia de fita. E eu coloquei aquele saco dentro, fechei com as fitas, né? E fui embora. Para presente. Para presente. E fui embora. Aí eu falei, tem que deixar um vídeo numa locadora, né? Eu vou parar e depois eu vejo onde eu vou jogar esse detrito. E quando eu saí do carro, coloquei a sacola na calçada, né? Ia fechar o carro, passou um ladrão de bicicleta, pegou a sacola. Ele pegou a sacola, virou para mim e fez assim, deu uma banana. Eu sentei ali, né? E comecei a separar, porque eu fiquei imaginando a cara dele, com aquela sacola chegando no esconderijo, abrindo, falando, vou matar esse cara. Você tinha que fugir? Tinha que fugir. E eu fiquei impossível, porque não configura. Isso é maravilhoso. E tem uma história também de um advogado num julgamento. Você presidia esse julgamento? Então, eu fui muitos anos juiz do Tribunal do Júri, de São Paulo, que é o Tribunal Popular. Né? As pessoas são chamadas como jurados, né, para julgar casos de crimes contra a vida. E o que acontece de tudo no júri, né? Porque é a hora que os profissionais falam para os jurados, livremente, o público assiste. E um belo dia, um advogado inflamado ali, né, gritava. Aí ele virava para mim, que estava sentado ali na posição de juiz, comandando, né, as atividades, e falava, Excelência, o réu é inocente. Eu quieto, né, porque eu não sou, vou julgar o jurado. Daqui a pouco ele, Excelência, o réu é inocente, na terceira vez a dentadura dele voou. A dentadura? E ele pegou no ar. No ar. Ele não perdeu o filme. Pegou no ar, encaixou de volta e falou, é inocente. Aí eu
Mas ele foi inocentado ou foi condenado? Eu acho que foi condenado. Depois da tentativa, Que loucura. perdeu a seriedade. Tem um caso, um caso que aconteceu lá em Goiás, na terra dos meninos, um sujeito que foi acusado de ter violentado uma moça. E aí o advogado de defesa disse assim, abaixa a calça. Aí o réu abaixou a calça e tinha um pintinho pequenininho desse tamanho. E o advogado disse assim, olha para isso. Como é que isso aqui pode ter feito alguma coisa? Olha, você é capaz de qualquer coisa. Estou vendo. Aí o réu falou assim, doutor, é melhor parar de bulir com isso que nós perde a causa. Coisas que acontecem durante. Eu conversei aqui com um papo maravilhoso com o Guilherme de Souza Nutti. Eu quero que você volte. Depois você tem um novo livro muito interessante. Cadê esse aqui? Ó? Guilherme de Souza Nutti, Revista dos Tribunais, Prostituição, Linocínio e Tráfico de Pessoas. Cadê o outro livro? Está aí, Alex? Está aqui, senhor. Esse está sendo lançado... Está sendo lançado esse ano. Agora, Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. Isso aqui é motivo para a gente voltar a conversar, tá bom, Guilherme? Muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Daqui a